Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Direito Eleitoral do curso de Estratégia e nesta videoaula nós vamos tratar do assunto alistamento eleitoral. Este é um assunto bastante incidente em provas de concurso público e é também um assunto bastante chato. Ele é chato porque ele é um assunto técnico, envolve uma série de regras procedimentais e muitas dessas regras procedimentais são exigidas em provas. Em razão disso, nós iremos fazer o estudo de forma paulatina e graduada, analisando cada um desses aspectos, a fim de que vocês compreendam como se dá todo o procedimento do alistamento, ok? Vamos lá para os slides. O embasamento legal da nossa matéria passa inicialmente pela Constituição. Existem algumas regras relativas ao alistamento eleitoral no artigo 14 e 15, principalmente aquela distinção entre alistamento obrigatório, entre alistamento facultativo e entre as hipóteses de alistamento não permitido, que é a matéria estudada em outra aula, ok? Temos também algumas regras que estão no Código Eleitoral. Essas regras do alistamento previstas no Código Eleitoral, elas são antigas, anteriores à Constituição Federal, e por isso nós devemos fazer uma releitura dessas regras, vendo quais podemos aplicar e quais não são aplicáveis ao alistamento eleitoral atualmente. Isso porque, na época em que elas foram editadas, nós não tínhamos ainda o processamento eletrônico do alistamento eleitoral, que é feito atualmente por um processo todo informatizado. Além disso, nós temos três outros diplomas, que são de suma importância para o estudo do alistamento. Primeiramente, destaca-se a Lei 6996 de 1982 e a Lei 7444 de 1985. Essas duas leis tratam do processamento eletrônico do alistamento. São essas duas leis, portanto, que vão embasar o principal diploma e o qual nós dedicaremos a maior parte do nosso estudo, que é a resolução do TSE 21538. Desse modo, o nosso estudo será, primeiramente, passando pelos dispositivos da Constituição, que já foram analisados, então nós faremos uma rápida retomada. Na sequência, nós iniciamos o estudo do alistamento com foco na resolução e sempre que necessário, nós iremos analisar alguns dispositivos dessas leis, das duas leis aqui abaixo. E essas duas leis, em grande parte, revogaram o Código Eleitoral nos artigos 42 a 81. De toda forma, existem alguns dispositivos do Código que ainda são aplicáveis, ok? Portanto, o embasamento legal e a estrutura do nosso estudo será nestes termos. O alistamento eleitoral, conforme nós já estudamos na parte constitucional da matéria, ele é um instrumento que confere ao sujeito, que confere à pessoa a capacidade eleitoral ativa. Ou seja, é por intermédio do procedimento do alistamento eleitoral que o eleitor poderá exercer o direito ao voto. Vejamos no slide o conceito trazido pela doutrina. De acordo com José Jairo Gomes, o alistamento eleitoral é o procedimento administrativo eleitoral pelo qual qualificam-se e inscrevem-se os eleitores. Nós já vimos esse conceito outrora, mas para que nós tenhamos em mente, e é o conceito inclusive trazido pelo Código Eleitoral, o alistamento, em síntese, é composto por dois elementos: a qualificação mais a
inscrição. A qualificação ela remete à ideia de que o sujeito deverá comparecer ao cartório eleitoral do seu domicílio, e o assunto domicílio é importante aqui dentro do alistamento, tanto é que nós veremos esse assunto adiante. Além de ele comparecer no cartório eleitoral, deverá levar uma série de documentos, e esses documentos são apresentados, e juntamente com esse documento, o eleitor preenche um outro documento que será analisado pelo juiz. Portanto, a qualificação consiste no comparecimento do eleitor e na apresentação de toda a documentação e no requerimento de alistamento. Após a qualificação, nós temos a inscrição. E a inscrição, por sua vez, é um ato do juiz. Aqui a qualificação é um ato do alistando. A inscrição, portanto, é um ato do juiz que, de posse dos documentos e do requerimento do eleitor, procede ao alistamento. Inscreve o eleitor na relação de eleitores daquela zona eleitoral. Tranquilo o conceito de alistamento, não temos maiores dificuldades quanto a isso. Aqui, em relação ao fato de se tratar de um ato do juiz, nós devemos ter em mente que, em que pese seja um ato praticado por um magistrado, ele é um procedimento administrativo. A princípio, será um procedimento administrativo eleitoral, por meio do qual o juiz, verificando todos os documentos e o requerimento, se estiver tudo regular, ele obrigatoriamente, ou seja, de forma vinculada, deverá proceder à inscrição do eleitor. Contudo, se o juiz verificar alguma situação que ele entenda que não permita o alistamento do eleitor, como, por exemplo, se o eleitor for inalistável ou se ele não apresentar toda a documentação correta, ele vai indeferir o alistamento. Ou, se na hipótese de, embora deferido o alistamento, houver um recurso, ou melhor, uma impugnação, nessas duas situações aqui, o então procedimento administrativo transmuta-se para um processo judicial. Aqui há, portanto, uma judicialização do alistamento eleitoral. Portanto, nós temos que ter em mente que o alistamento é a qualificação e inscrição do eleitor. Trata-se de um procedimento administrativo de caráter vinculado, por meio do qual o juiz inscreverá o eleitor no cadastro eleitoral. Contudo, em hipóteses de indeferimento ou de impugnação, o processo torna-se judicializado. É exatamente essas informações que nós trazemos no quadro abaixo. Vejamos aqui, ó. Natureza, portanto, natureza jurídica do alistamento. Em regra, o alistamento eleitoral é um ato administrativo de caráter vinculado. Contudo, excepcionalmente, ou seja, quando houver recurso, quando houver impugnação, trata-se de um ato jurisdicional. Por que um ato jurisdicional? Conforme nós vimos, a função jurisdicional, ela atrela-se ao conflito de interesses. Ok? É muito tranquilo esse conceito, é importante que nós tenhamos essa visão geral
e saibamos aqui a natureza, o conceito e a natureza jurídica do direito do alistamento eleitoral. Ok, pessoal? Sigamos. Como eu disse a vocês, um dos assuntos importantes para o estudo do alistamento eleitoral é o domicílio. Por que é o domicílio? Porque o eleitor deverá comparecer em seu domicílio eleitoral para proceder ao alistamento. Primeiramente, então, portanto, nós devemos saber se aquele local na qual o eleitor compareceu é de fato o seu domicílio. Aqui, em relação ao direito eleitoral, nós temos uma pequena diferenciação de domicílio para fins civis. Lá no direito civil, estuda-se que o domicílio é o local em que o sujeito estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Em razão disso, pessoal, se a pessoa possuir uma casa habitual, onde ele mora, onde ele reside, com ânimo definitivo, mas ele tem também uma casa de campo em outra cidade, na qual ele vai aos finais de semana, para fins do direito civil, este será o seu domicílio. Essa casa de campo não poderá ser considerada o seu domicílio. O mesmo vale, por exemplo, para uma casa na praia. Aqui para o direito eleitoral, nós temos um conceito flexível. Vale dizer, nós não consideramos apenas a residência com ânimo definitivo para fins do domicílio eleitoral. Nesse sentido, prevê o artigo 41, parágrafo único do Código Eleitoral. Para efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente. E verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á qualquer delas. Qual é a ideia aqui? Ao contrário do conceito que nós vimos lá no direito civil, nós temos que, para o direito eleitoral, tanto a sua casa habitual quanto a casa de campo ou a casa de praia poderão ser considerados para fins do domicílio eleitoral, porque o Código Eleitoral prevê que qualquer uma delas poderá ser considerada. Além disso, se não bastasse a legislação já conferir um tratamento mais flexível ao conceito de domicílio eleitoral, a jurisprudência do TSE avança ainda mais e prevê o seguinte, que poderá ser considerado domicílio eleitoral do eleitor, o domicílio eleitoral do alistando, o local em que ele mantém vínculos, não necessariamente o local de residência ou de moradia, mas onde o sujeito possua vínculos de natureza política, social, vínculos afetivos, vínculos patrimoniais, vínculos de negócio. Por exemplo, aqui em relação aos vínculos patrimoniais, o sujeito reside em uma determinada zona eleitoral, ele mora com ânimo definitivo, tem sua residência, mora naquele local. Contudo, ele possui propriedades em outro município, em outra zona eleitoral. Ele poderá, em razão desse patrimônio que ele tem fora, estabelecer seu alistamento lá, porque para ele é interessante considerar aquele vínculo patrimonial para fins de alistamento eleitoral. Por isso, pessoal, o conceito de domicílio é, de fato, um conceito muito importante para o estudo do alistamento. O eleitor deverá, tendo em vista essa flexibilidade, escolher um desses locais, ou seja, alguma de suas residências ou onde ele possui vínculos, para comparecer ao cartório eleitoral e proceder ao alistamento, proceder à qualificação, que consiste na apresentação da documentação e no preenchimento do requerimento para alistamento eleitoral. Em síntese,
o domicílio eleitoral é aqui para o Código Eleitoral, lembrando que é o artigo 41, parágrafo único, o lugar de residência ou moradia do requerente. Contudo, poderá ser a escolha do interessado qualquer dos lugares onde ele mantenha vínculos políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócio. Lembrando que essa conclusão aqui, ela é trazida pela jurisprudência do TSE. Ok? Finalizamos, portanto, o estudo do domicílio eleitoral aqui para fins de alistamento. Na sequência, como eu informei a vocês, nós iremos analisar, retomar aqueles aspectos constitucionais a respeito do alistamento eleitoral. Nós vimos que lá no estudo constitucional que o alistamento ele é, em regra, obrigatório. Essa é a regra. Contudo, existem hipóteses em que o alistamento eleitoral será facultativo e nós veremos ainda hipóteses em que o alistamento eleitoral será não permitido. Ok? Esses conceitos são todos reproduzidos e retomados com maior especificação de detalhes aqui na resolução TSE 21.538 de 2003. Portanto, pessoal, só retomando em forma de revisão, nós temos que o alistamento eleitoral obrigatório será aos maiores de 18 anos. Já o alistamento eleitoral será facultativo aos analfabetos, aos adolescentes entre 16 e 18 anos e aos maiores de 70 anos. Lembrem também que por ser facultativo o alistamento, nós temos que o voto será também facultativo. Ou seja, se o sujeito é um alistando facultativo, se ele pode optar pelo alistamento, ele também terá o voto facultativo. Ok? Sigamos. Como eu disse a vocês, temos também as hipóteses dos inalistáveis, ou seja, aqueles cujo o alistamento é não permitido. E quais são eles? Nós temos para a resolução 21.538 que será o estrangeiro, porque ele é um não cidadão, então ele não pode exercer seus direitos políticos dentro do território brasileiro, ok? Ele será um inalistável, o conscrito, que é o sujeito que está inserido no regime militar obrigatório, prestando serviço militar obrigatório, e aquele que estiver com seus direitos, tiver perdido ou com os direitos políticos suspensos, sem ou com os seus direitos políticos, ok? Com isso, pessoal, nós passamos por uma análise geral, vimos o conceito de alistamento eleitoral e retomamos as hipóteses de alistamento obrigatório, facultativo e não permitido. Agora, na sequência, a resolução 21.538, ela começa a tratar de umas situações específicas. O entendimento se torna um pouco mais complexo, mas com calma nós iremos compreender bem essas situações. Voltemos lá, pessoal.
No artigo 14 da resolução, nós temos a situação do alistamento por menor de 16 anos em ano eleitoral. Olha, notem, pessoal, menor de 16, ou seja, o sujeito que possui 15 anos em ano eleitoral. Isso é possível? Nós vimos na Constituição e também aqui na resolução que o eleitor é um eleitor que poderá se alistar ou não entre os 16 e os 18 anos. Portanto, o sujeito com 15 anos, em regra, não poderá se alistar. Ele é inalistável, porque ele não tem idade para proceder ao alistamento eleitoral. Contudo, o artigo 14 da resolução traz a seguinte flexibilização, e é uma flexibilização bastante lógica, pessoal. Vejamos, é facultado o alistamento no ano em que se realizarem as eleições, só no ano em que se realizarem as eleições, do menor que completará 16 anos até a data do pleito, inclusive. Ou seja, se o sujeito tiver 15 anos, mas na data do pleito, inclusive no primeiro final de semana de outubro, em que há o primeiro turno das eleições, ele completar 16 anos, ele poderá se alistar aos 15. Por quê? Porque conta-se a data, conta-se a idade de 16 anos previstas na legislação na data do pleito. Dessa forma, a fim de se permitir que o eleitor, embora não tenha 16 anos no ato do alistamento, ele poderá se inscrever aos 15, por quê? Porque na data do pleito ele já terá atingido 16 anos de idade. Nesse aspecto, prevê ali o parágrafo 1º. Aqui nós só trouxemos o texto da Constituição, que é aquele que fala que o alistamento e voto facultativo para os maiores de 16 anos. Note que fala em maiores de 16, mas enfim, o que é importante para nós aqui é o parágrafo 1º, que prevê o seguinte, que o alistamento de que trata o caput poderá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de inscrição eleitoral ou transferência. Aqui esse parágrafo, pessoal, é bastante importante. Nós temos uma regra que nós veremos alguns slides à frente e que ela é tradicionalmente reproduzida também na Lei das Eleições, lá no artigo 91 da Lei das Eleições, que prevê que nos 150 dias que antecedem o pleito, não é admitido o alistamento e não é admitida a transferência. Em razão disso, pessoal, em razão desse dispositivo aqui, em razão dessa regra aqui do artigo 91 do Código da Lei das Eleições, estabelece o seguinte, que o eleitor, o menor de 16 anos, ou seja, aquele que possui 16 anos, mas que na data do pleito tiver 16 anos, ele poderá comparecer ao cartório eleitoral no ano das eleições para proceder ao alistamento, desde que ele observe essa regra aqui dos 150 dias, que é o período que o cadastro eleitoral ficará fechado. A fim de que nós compreendamos melhor esse dispositivo, nós vamos tratar da situação das eleições de 2016. Vejamos lá, pessoal.
nós temos o seguinte: o primeiro turno, tá? Eleições de 2016. O primeiro turno das eleições de 2016 ocorrerá em 2/10. Esse 2/10 é o primeiro final de semana de outubro, ok? Conforme prevê a Constituição, portanto, essa será a data em que ocorrerá as eleições. Se nós marcarmos uma linha do tempo, vamos colocar aqui dia 2/10, isso aqui do ano de 2016. O período que vai, se você retornar aqui 150 dias, os 150 dias, conforme prevê lá o artigo 91 da Lei das Eleições, nós chegaremos aqui até o dia 6/5. Portanto, nesse período que vai de 6/5 a 2/10, nós temos uma situação em que não é possível fazer o alistamento, em que não é possível efetuar a transferência da inscrição para outro domicílio. Somente poderá proceder algum ato de alistamento ou transferência antes do dia 6. Ou seja, aqui, ó, lá no dia, nesse período aqui não é possível. E o último dia do ano de 2016 para efetuar o alistamento e a transferência será no dia 5/5. Ou seja, em 5 de maio de 2006 é o último dia para o sujeito comparecer ao cartório eleitoral, proceder ao alistamento ou à transferência. Tanto é que aqui nós temos o seguinte entendimento, que algumas bancas de concurso trazem, que o eleitor deverá comparecer até o 151º dia antes da data do pleito para proceder ao alistamento. Por quê? Porque no período que vai entre 6/5 até 2/10 aqui, o cadastro eleitoral encontra-se fechado para alistamento e para transferência. Desse modo, se nós tivermos uma situação de um menor de 16 anos que chegue aqui nessa data, e aqui nessa data ele já tenha alcançado 16 anos, ele poderá fazer o alistamento, proceder ao alistamento eleitoral dele nesse período aqui. Desde o início de 2016 até a data de 6/5, ele poderá, ainda que ele tenha 15 anos, ele poderá efetuar o alistamento eleitoral. É por isso que nós temos aqui, voltando
para o slide, é por isso que nós temos a seguinte previsão. É facultado, no ano em que se realizarem as eleições, o menor que completar 16 anos até a data do pleito, proceder ao alistamento facultado, o alistamento do sujeito. Ok? Muito tranquila essa ideia, não temos maiores dificuldades. Vejamos ali, por fim, o parágrafo 2º. O título emitido ao menor de 16 anos, ok? Surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos. Aqui, pessoal, nós temos uma regra que marca que confere efeito, que que coloca o título eleitoral sobre uma condição suspensiva. Melhor, coloca sobre um efeito suspensivo. Permanece suspensos os efeitos do título eleitoral, permanecem suspensos até o implemento da idade de 16 anos. Na data atingindo os 16 anos, aquela inscrição eleitoral, ela produzirá plenos efeitos, ok? Só revisando rapidamente, antes de encerrarmos a aula, nós temos que, caso complete 16 anos até a data do pleito, poderá alistar-se aos 15. Lembrar da necessidade de observar o prazo para alistamento, que é 151 dias antes das eleições. Por quê? Porque nos 150 dias que antecedem o pleito, o cadastro eleitoral encontra-se fechado. E, por fim, essa inscrição eleitoral fica sob um efeito suspensivo. Ela somente adquirirá os plenos efeitos com o implemento da idade. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula de alistamento eleitoral. Nós vimos o conceito, vimos as regras gerais de alistamento obrigatório, facultativo e não permitido e tratamos da primeira situação específica. Na próxima aula, nós daremos a continuidade a partir daqui. Até a próxima, pessoal.